fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para nossa segunda edição nesse sabadão. Então bora deixar o seu like, manda o dedo, tá aqui embaixo, ó, mãozinha que é legal pra caramba, para que o YouTube também recomende o nosso conteúdo para mais vascaínos. Então conto muito com a sua participação aqui. Vamos falar sobre a multa do Marlon Gomes. Será que 120 milhões de reais, bom valor? Tem negociação para acontecer agora nessa janela? O jogador já está sabendo, enfim, vamos falar sobre isso, sobre o volante argentino Juan Esforça e muito mais. Claro, teve eliminação na Copinha também, vamos falar sobre tudo isso agora. Então vamos embora, compartilha para os seus amigos, ó, dispara esse conteúdo para muitos vascaínos, vamos alcançar a nossa marca de 170 mil amigos até o fim do mês. Primeiro já a falar da Copinha, nós fomos eliminados na segunda fase, perdemos para o Vitória 4-1. Ah, esse time é fraco, ele é mal treinado, gente. Vamos só chamar a atenção para alguns detalhes. Esse mesmo time sub-20, que foi o time que foi representar o Vasco na Copinha, ele foi o time que ganhou 5 das 8 participações que teve no ano passado. Só que não era o time que estava lá, porque alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro. A prioridade é o principal. E tá, inclusive, tem jogadores que estão lá no Uruguai. O maior exemplo é o Ryan. O Ryan não participou. Né? Então, assim, JP, tem jogadores que fizeram falta a esse time. Você tirar um time, 3, 4 jogadores importantes numa competição como essa, mas contra o Vitória tinha que ter passado. Gente, leve isso em consideração ao fazer a sua análise também, tá? Porque o William Batista, que é muito vencedor na base, de 8 competições que disputou com o Vasco, ganhou 5. Bom, deixa eu falar aqui do meio-campo, do volante, Júnior Esforça. Segundo o Germán Garcia Grova, ele disse que está muito avançada essa negociação para que o Vasco feche com 80% dos direitos econômicos do mediocentro, né, que é o volante, por 4 milhões de dólares. Ele é um jogador de 21 anos, 1,79 m, pertence ao News Old Boys e à seleção pré-olímpica, por isso vai jogar o campeonato na Venezuela. Tem contrato até dezembro desse ano. É um jogador que o técnico Ramon Dias gosta, tá? Na Superliga, em toda a carreira, né, ele já disputou 113 jogos, fez 6 gols, deu uma assistência. Claro que não é a função dele, mas é um jogador que sai para o jogo, é um jogador versátil, vi alguns vídeos dele, gostei, acho que por ser um pedido do Ramon Dias, é um jogador que vem para ser titular. Óbvio que, claro, que passa também pela questão de adaptação ao Brasil. Mais um orediano. Nem todo mundo é orediano. Mas, Azevedo, mais um estrangeiro, a gente vai explodir a cota de estrangeiros. Daqui a pouco alguém vai embora. Você pode levar 7 para o jogo. E o Esforça, por exemplo, só pode se apresentar depois do pré-olímpico, lá para o meio de fevereiro. Então, tem que esperar um pouquinho mais. Bom, deixa eu falar do nosso tema principal, porque essa semana eu li muitas informações e comecei a conversar com algumas pessoas, fui apurar alguns detalhes sobre Marlon Gomes. Marlon Gomes interessa a muitos clubes europeus. É um jogador que pertence ao Vasco 85%, 15% pertence ao Nova Iguaçu, tem 20 anos, contrato até dezembro de 2026. 54 jogos no profissional do Vasco, juntando séries A e B, 5 gols e 4 assistências. Ele é um jogador que está monitorado pelo mercado há algum tempo, não é de hoje, principalmente por conta da seleção de base. Pô, mas Azevedo, ele vem jogando séries A e B, ele jogou 23 jogos, né, no ano passado na Série A, foi o primeiro grande ano dele. Série B, gente, para quem é do mercado, não significa nada. Participação na seleção brasileira, aí sim, significa muito. Tá, você vai dizer assim, Azevedo, eu li que tem clube da Inglaterra interessado nele e já mandou proposta de 64 milhões de reais. Verdade. Só que eu vou contar uma história para você, torcedor, e essa você não sabe. Assim como foi com o Gabriel Peck, não é a primeira proposta que seduz o Vasco. Porém, jogar a Premier League seduz o atleta. Se eu falei mais cedo e sempre repito, uma conta rápida, quantos jogadores profissionais tem pelo mundo? 100 mil? Sei, estou chutando um número. Depois eu vou até pesquisar. Quantos jogam a Premier League? 600? 500?
Será que o jogador de futebol não tem esse sonho de jogar na principal liga? Então, perfeito. Procuraram os representantes dele, fizeram a proposta, ele gostou e tal. Funciona também assim. Mas deixa eu passar para vocês em que pé está essa situação. É difícil o Vasco segurar o Marlon Gomes para a segunda janela? Muito difícil. Mas o Vasco vai vender por 64 milhões de reais? A informação que eu tenho é não. Assim como foi com o Gabriel Peck, não vai ser nas primeiras propostas que o Vasco vai liberar. Gabriel Peck, repito, falei isso mais cedo, mas repito para você, teve proposta para ser negociado por 35 milhões, o que poderia até parecer um bom valor à época, mas não era. E o Vasco segurou até que vendeu 70% por 50 milhões de reais, ou seja, ainda segurou um pouco mais para frente. Então, o que eu quero dizer com isso, torcedor? Você sabe qual é o valor da multa rescisória do Marlon Gomes? Da cláusula penal, a cláusula de saída? 120 milhões de reais. O Vasco vai conseguir exercer essa cláusula? Pode conseguir. O Vasco tem 85% desse valor, dos 120 milhões, Nova Iguaçu 15. Só que pela experiência com quem eu conversei, do mundo dos empresários com quem eu venho batendo muito papo, para poder entender um pouco mais, e do jeito que Alexandre Matos faz negócios, vide Gabriel Peck, o Vasco não cederá na totalidade o Marlon Gomes. Existem alguns modelos de negócios. Pode ser, por exemplo, o Vasco tem 85%, o Vasco vende 65%, o Nova Iguaçu vende os seus 15%, então totaliza 80% da operação e o Vasco fica com 20% num futuro negócio. Pode ser. Por 80 milhões, por 90 milhões de reais, mais aqueles bônus que você pode incluir na negociação, para exatamente bater perto ou até ultrapassar no futuro os 120 milhões da atual cláusula penal. O que me garantiu uma pessoa com quem conversei hoje é: Marlon Gomes não sai por essa proposta de 64 milhões de reais. E aí eu perguntei, mas o Vasco consegue segurar até o segundo semestre? Porque ele está na seleção pré-olímpica, o Brasil se classifica, vai para a Olimpíada, valoriza mais ainda. E aí ele me disse o seguinte, é muito difícil, porque jogar a Premier League seduz um atleta. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, a janela só fecha em março, agora é uma janela para a Europa de correção de rota, a grande janela no meio do ano, mas pode deixar já engatilhada a venda agora. Pode até ser que entregue no meio do ano, ou ele siga agora, depois do pré-olímpico, que é a tendência se a proposta chegar nos números que eu falei para vocês, entre 80 a 90 milhões, com o Vasco negociando parte do que tem direito. Então, torcedor, o que eu quero contar para você nesse vídeo, mesmo sendo SAF, o Vasco tem que vender, como qualquer outro clube vende. A diferença é que agora vende muito melhor. Faz uma conta rápida. 50 milhões no PEC. Se o Vasco apura 80 no Marlon Gomes, são 130 milhões de reais em duas vendas, com poderes numa próxima, né? Com possibilidades pelo percentual que o Vasco ainda fica. 30 no PEC, se ficar 20, hipoteticamente, por exemplo, no Marlon Gomes. Você acha que é um mau negócio para um clube que viveu uma Série A horrorosa, vem de 2 anos de Série B? Pensa, torcedor. Esqueça o coração. O Marlon tem que ser vendido por 300 milhões. Eu queria que vendesse por 1 bilhão o Marlon, 1 bilhão o Gabriel Peck e por aí vai. Mas o que nós queremos, o que o mercado paga e quanto realmente vale, não é diferente. O Ryan, por exemplo, vem monitorado, é atacante, é uma outra posição, tem muitos gols, que, aliás, vou contar amanhã na nossa live a história do Ryan que eu descobri, eu não sabia essa história, lá na cerimônia de reinauguração da sede. Você sabia que quase o Vasco perdeu o Ryan por conta de 27 mil reais? E sabe quem ajudou o Vasco a não perder o Ryan? Vou contar amanhã na nossa live, hein? Quem é membro do canal, live às 7 da noite. Quem não é membro, live geral às 8 da noite, com muita informação. Um grande abraço, chegou aqui até o final. Então, escolher uma palavra para você escrever. Vasco. Grande abraço, bom fim de semana.